discípulos, deu autoridade para eles ir anunciar o reino. E o próprio Senhor Jesus, né, assim após o batismo, que ele deu início no ministério terreno dele, foi só falar as coisas concernentes ao reino. Até então ele estava treinando os discípulos para que anunciassem o reino. Mas a partir ali de Lucas capítulo 3, fala que ao sair do batismo, ele deu início no ministério terreno dele. Foi tentado no deserto lá, tá, antes de dar, né, de aí pôr em prática o ministério dele, que durou o ministério terreno 3 anos e meio. Aqui o Senhor falou assim, ó, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. O reino de Deus não é algo visível. E você sabe que o ser humano, ele gosta de ver algo visível e palpável. Por quê? Por um lado, humanamente nós somos assim. Pela queda de Adão nós somos, é o Tomé da vida. Só crê se vê. Caso contrário, e o reino de Deus é uma questão de fé. Entendeu? E depois, cremos no Senhor, nos tornamos filhos de Deus, tivemos uma esperança do novo nascimento, mas aí aprendemos as coisas de uma maneira muito tradicional religiosa, precisamos também ver as coisas visíveis e palpáveis. Aí nós conseguimos crer, né? Até às vezes não conseguimos crer se não houver sinais, como o Senhor Jesus no início do ministério terreno dele, dos próprios apóstolos, houve muitos sinais, mas você vai entrando por dentro da Bíblia, por exemplo, a carta de Paulo, os sinais foram cessando, irmãos. Quando você chega no Apocalipse, que é o tempo do fim, o tempo que nós vemos hoje, sequer existe mais a função como um pastor, como um presbítero, como um diácono, como um bispo, entendeu? Mas ali o Senhor nos chama, sabe o quê? De mensageiros, de anjos. Anjos, mensageiros, entendeu? E aqui o Senhor falou assim, ó, então o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Então o que é o reino de Deus hoje? É algo dentro de nós. E o que está dentro de nós? O Espírito. Então o que é a realidade do reino hoje? É quando eu estou no Espírito. Quando eu estou no Espírito, eu vivo a realidade. E dentro dessa esfera, Deus exerce sua autoridade, seu domínio. Eu me submeto a Deus. E Deus pode fazer sua vontade. O que é fazer sua vontade? Primeiramente é que a sua obra seja concluída na minha vida. Entendeu? Às vezes eu estou preocupado lá com fulano, com ciclano, mas sequer estou eu experimentando isso de Deus. Um irmão uma vez falou uma coisa assim: irmãos, nas minhas orações, 95% das minhas orações é ao meu favor, 5% para os outros. Eu achei que era uma coisa tipo, esse irmão tá por fora, né? Depois, e é verdade, ele disse assim, irmão, se eu não estiver bem com Deus, se eu não estiver dentro da esfera da governabilidade de Deus, do reino de Deus, tudo que eu fizer, interceder, orar, pedir, Deus não vai me ouvir. Então, primeiro eu tenho que estar bem com Deus, eu tenho que estar em submissão com Deus, para isso eu uso orar por mim, me santificar. Aí o pouco que eu oro, Deus me ouve. Aí existe resultado. Amém. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos, né? Então o reino de Deus está dentro de vós. Então, e aí vem essa questão. Não é algo visível, não é algo visto, não é algo palpável. Então aí se torna difícil de realmente crer e tomar esse caminho. Por isso que quando Jesus ia anunciar aquelas multidões que o seguiam porque eles estavam vendo algo que Jesus fazia exteriormente, que eram os sinais. Mateus capítulo 13, quando aquela multidão que o seguiu, né, porque ele fazia sinais. Que sinais? Curava, ele libertou muitas pessoas possuídas, possessas, endemoniadas, ele multiplicou o pão, multiplicou os peixes. Então era algo visível. E isso atrai. Mas quando o Senhor ia falar aquilo que está no coração de Deus, que é a vontade de Deus, que aquilo Paulo terminou sua carreira anunciando na sua casa, que é o reino de Deus, o Senhor Jesus ponhava a parte no discípulo. E o Senhor disse assim, a vocês é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas aos outros não é dado, porque o coração deles está endurecido. Embora iam a Deus, iam buscar o Senhor, mas com o coração endurecido, porque eles queriam aquilo que era para já, para o agora, para o ontem, entendeu? E aí o Senhor não poderia dar
a maior recompensa que o Senhor queria dar, que é a revelação do mistério do reino dos céus, começando esse reino dentro de nós, e se vivemos dentro dessa esfera, certamente nós vamos ser transformados, e quando o Senhor vier, nós vamos estar na manifestação desse reino, que é o reino milenar. Não sei se os irmãos conseguem entender. E sempre, em toda a história, foi para um grupo mínimo de pessoas, poucas pessoas, que o Senhor pôde anunciar a verdade de Deus como ela é. Porque a multidão não conseguia receber. Aqui no Evangelho de João, capítulo 2, quer vermos? Olha o que o Senhor Jesus falou. 2:23. 2:23, quer ver? Olha aqui que versículo tremendo. Por que as pessoas creram ali, né? Mas o Senhor não podia se confiar a eles. Embora tivesse crido, o Senhor não podia se confiar a eles. Fala assim, 2:3 fala assim: estando eles em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas creram porque viram algo visível. Entendeu? Mas depois o Senhor falou, mas o próprio Jesus não se confiava a eles. Por quê? Porque conhecia todos e não precisava de alguém lhe desse testemunha a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que é a natureza humana. Entendeu, irmão? Então o Senhor conhece o nosso coração. Lá em 1 Samuel 16:7, quem lembra da história da escolha de Davi como rei? Eu creio que os irmãos já leram. Quando Deus mandou, por exemplo, Samuel, vamos pegar Samuel. Samuel era um homem. Ele era profeta, ele era sacerdote, ele era juiz. Na época não existia na terra pessoa em relação a Deus maior do que Samuel. Entendeu? Ele era a autoridade representativa de Deus, porque a nação de Israel naquela época ali estava na miséria mesmo, na pior, porque tinha abandonado a Deus, né? A própria nação de Israel. Embora fosse o povo de Deus, não tinha deixado o Senhor de lado. E o Samuel, quando Deus mandou ele ungir o primeiro rei, que foi Saul, da tribo de Benjamim, não era a intenção de Deus a levantar o rei Saul, mas o povo pediu que queremos um rei que nos governe. Eles não estavam satisfeitos com o governo que vem de cima, que vem de Deus. É como nos dias de hoje, eu preciso de alguém para me governar, eu preciso de alguém para me dizer o que devo fazer, o que não devo fazer. O princípio é o mesmo. Então o que o Senhor falou para Samuel? Vai lá, unge Saul, né? Porque esse povo não tem rejeitado a ti, mas a mim. Deus falou bem assim, esse povo rejeitou a mim. Aí ele deu Saul, né? Todo mundo conhece a história de Saul depois rejeitado por Deus. Depois que Saul foi rejeitado por Deus, Deus mandou ir na casa de Jessé e levantar um entre os filhos de Jessé. E aí, quando Samuel foi na casa de Jessé, passou os filhos de Jessé, e um deles, Eliabe, a Bíblia fala que ele era formoso, bem vestido, trajado. Quando o Samuel olhou para ele e disse assim: certamente está aí o ungido do Senhor. O Senhor repreendeu Samuel. Ó Samuel, eu, o Senhor Deus, não atento para a aparência do homem, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está diante dos olhos, porém eu, o Senhor, olho para o coração. Daí perguntou, tem outra? Tem, está lá no meio do campo, lá passando, todo atrás. Aí o Senhor disse, é esse aí que eu quero. Entendeu? Quer dizer, o Senhor olha para o coração. Quando o Senhor não revelava o reino, porque o Senhor via o coração. Por que muitas pessoas hoje, essa questão do reino é que nem sempre nós falamos, né, irmão André? Como tocar música para vaca. Você fala, entra aqui, sai aqui. Não consegue entender. Não tem uns irmãos que falaram para vocês agora esses dias. Vocês falam muito esquisito, diferente, não sei. Não foi, irmão André? Lá, o irmão lá falou, né? O que vocês falam é muito esquisito, muito diferente, né? A irmã Beth ontem deu um testemunho de irmão. Primeira vez que eu comecei a ouvir essa palavra, é como se estivesse falando chinês e japonês. Língua estranha. Devia ser a verdadeira língua estranha. Entendeu? Porque nós estamos falando a Bíblia. Falando o que está dentro da Bíblia, sem acrescentar, sem tirar, entendeu? Então essa questão do reino está realmente, irmão, para muitos está encoberta devido ao coração. Devido ao coração. Será que Deus não tinha intenção, vontade de mostrar essa revelação para toda aquela multidão que o seguia? Claro que tinha, irmão.
O desejo de Deus é que todo mundo visse e entrasse, vivesse dentro dessa realidade hoje e estivesse na manifestação desse reino. Por que o Senhor fala que muitos chamados e poucos seus escolhidos? Muitos chamados um dia governar, estar na eternidade com Deus sem fim, desfrutando, servindo o Senhor sem fim. Mas poucos são esses escolhidos nos dias para viver a realidade de hoje, porque tem que ter primeiramente um coração, e aí só Deus que conhece o nosso coração. E segundo, poucos escolhidos para estar na manifestação naquele dia. Quer dizer, entre todos os que o Senhor chamou para estar na eternidade, que foram salvos, foram regenerados, redimidos pelo sangue, regenerados pelo Espírito, tiveram a experiência do novo nascimento, estarão na eternidade. Todos, sem exceção. Mas poucos escolhidos entre o povo de Deus para ser esses que terão esse desfrute de poder reinar com o Senhor no milênio, porque é um mistério essa questão do reino. A oração do Pai Nosso, para ver como o Senhor tem a maior vontade que todas as pessoas saibam, quando Jesus ensinou as pessoas a orar, o Senhor mandou-lhes reinar, orar para que o reino de Deus viesse à terra. Senhor, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o quê? Venha o teu reino e faça a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Então Deus precisa vir o seu reino, sua autoridade, seu domínio, seu governo para a terra, e a vontade dele ser feita aqui, como ela é feita no céu. Então Deus quer fazer a vontade dele entre nós, e agora o Senhor não consegue. Poucas pessoas tomam esse caminho. Senhor Jesus. E daí, como nós estávamos falando, quando o André falou que os irmãos não tinham chegado ali, e a Bíblia é repleta de capítulos e versículos que fala que sempre na história uma minoria de pessoas ouviram esse evangelho. O próprio Senhor Jesus tinha uma dificuldade tremenda para falar, como nós vimos ali em Mateus 13, que nós citamos antes dos irmãos da tela estavam lendo, de falar para as multidões. Por exemplo, quando lá no templo em Jerusalém existia toda a pompa, a multidão de pessoas estava toda lá, onde é que estava Jesus? Às vezes estava lá no deserto, estava lá no jardim do Getsemane, ou estava lá na casa de Marta, Maria. Então, enquanto a multidão estava no templo, Deus estava lá com 2, 3 pessoas. Senhor Jesus, porque o Senhor conhece o coração. Então, por o Senhor conhecer o coração, nós vimos aqui, o Senhor não precisava que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque Ele mesmo sabe que é a natureza humana. Então, quando Ele falou lá para o Samuel, porque eu não vejo como o homem vê, porque o homem vê o que está dentro dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Nem nós conhecemos o nosso coração. Nem nós conhecemos o nosso coração. É a profundeza do nosso coração, somente Deus conhece. E certamente, irmão, aí está o segredo para que esse mistério seja desvendado para nós. Deus vê o nosso coração. Por exemplo, tem aquele irmão que o Zé, eu vejo o Zé de Rosa, que deve ser discípulo. É o irmão que o Zé trouxe para a gente ter comunhão. 3, 4 comunhões de aquele irmão. Aquele irmão caiu um véu assim, uma coisa impressionante. Eu fiquei impressionado com essa. Entendeu? Certamente o coração está adequado. E quando o Senhor falou para aquelas pessoas ali, Mateus 13, a questão do reino como em parábola, ele fala à beira do caminho, ele fala entre as pedras, e entre as rochas, entre as pedras, e entre os espinhos e boa terra. Tem coração que é boa terra, irmão. E aí essa semente cai, a semente do reino, ela germina. Quer dizer, você passa primeiramente a ganhar essa visão, e segundo, você passa a experimentar isso na sua experiência diária. Então, quando o Senhor falou à beira do caminho, o que é a beira do caminho? A beira do caminho é um chão pisado. A beira do caminho é um carreiro, irmão. Quantas vezes nós cortávamos a volta para a beira do caminho? Então, pelo tráfico que tem ali, torna-se endurecido aquilo ali. Joga uma semente ali e vê se nasce. Claro que não nasce. Se você não arar aquela terra, não vai nascer, né? Entre as pedras. Também lança uma semente entre as pedras. Não nasce também. Lança entre os espinhos sufocam também. Entendeu? Então não nasce. Então quando o Senhor está falando desse solo, é o nosso coração. O nosso coração às vezes é como o solo pisado, o chão pisado, à beira do caminho, muitas pedras, muita rocha e muitos espinhos.
aqueles que têm a fascinação pela riqueza. Não é os que têm a riqueza, mas que são fascinados. Então, eu não tenho, mas sou fascinado. Ah, se eu tivesse. Entendeu? Quer dizer, essa semente não germina, irmão. Não germina. E por outro lado também eu posso ter e viver só para isso. Entendeu? Não há problema em relação ao meu viver ter e correr atrás disso. Mas certamente, se o meu coração está voltado para isso, eu não vou conseguir realmente com que essa semente do reino germine. Que fique clara. Primeiramente tem que ficar clara, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós estávamos compartilhando aqui, por exemplo, lá em Atos 17, né? Quando Paulo teve uma visão à noite e ele viu um varão, diz que todo de branco, e esse varão dizendo para ele assim, passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Aí ele disse assim, imediatamente partir, né? Ele ganhou aquela visão, claro que foi Deus, que ele foi para a cidade de Filipe. Para quem que ele anunciou o Evangelho? Para quem que ele anunciou o reino de Deus lá? Para Lídia, uma mulher que foi à beira de um rio para orar, e ali diz que algumas mulheres também foram, se aproximaram, e Paulo começou a falar a respeito da palavra de Deus, e Lídia, a vendedora de púrpura, ela sequer era da cidade de Filipe, ela era da cidade de Tiatira, e ela recebeu a palavra, uma boa terra, caiu ali, ó, né? Depois esse acontecimento, ela levou isso para a casa dele, eles foram batizados, ela, a família dela, e eles, né, certamente posaram na casa dela, comeram, e após isso houve um tumulto, porque havia uma jovem com espírito de adivinhação, né, e Paulo repreendeu aquele espírito de adivinhação, porque ela vinha dizendo seguidamente há alguns dias, esses são os servos do Deus Altíssimo, tal, elogiando, né, mas estava por trás de Satanás. E por causa disso houve um grande tumulto e Paulo e Silas foram presos. Aí Deus ganha o carcereiro. Quer dizer, a história confirma o carcereiro, mas ali eu vejo assim um número de alguns mais convertidos. Porque a própria experiência fala ali que depois que Paulo e Silas à meia-noite cantavam e oravam a Deus, veio um terremoto que sacudiu todos os alicerces e as portas das prisões foram abertas e os grilhões, porque as pessoas além de ser presas, eles era aqui, grilhões era amarrado, pé, mãos, foi tudo solto. E o carcereiro vendo isso, quis se suicidar. Quando ele quis se suicidar, Paulo disse assim, não te faça isso, porque estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Por que os presos não fugiram? Porque se o preso vê a cadeia aberta, a primeira coisa é deixar. Claro, o Senhor tocou o coração dos homens pelo que Paulo estava fazendo, porque o que Silas estava fazendo. O louvor deles, a oração deles era uma pregação do reino de Deus para aquelas pessoas. E aí o carcereiro perguntou, o que eu faço para ser salvo? O que Paulo respondeu? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E na mesma noite, o carcereiro levou eles para a casa dele, né, lavou os vergões, porque eles tinham apanhado, deu de comer para eles, entendeu? Você vê como é que é as coisas. Mas não foi para uma multidão, gente. Duas famílias, digamos assim, que há o testemunho ali, né? É claro que aqueles outros presos também, né? Mas ali está falando de um número bem, bem insignificante, de acordo com o número de habitantes que tinha naquelas regiões. Você entendeu? Então sempre foi assim, a história sempre foi assim. Nós estávamos lendo aqui, quando nós vamos chegar, a questão de Paulo. Paulo na cidade de Roma. Irmãos, não tinha lugar na época como Roma. Lá era o reinado dos César, que dominava o Império Romano, o império mais longo que existiu na história, 400 e poucos anos. Ele dominou. E Paulo termina sua carreira, né, anunciando o reino de Deus em Roma, numa casa que ele alugara, quando ainda os guardas, né, cuidavam dele, e ele pregava as coisas concernentes ao reino de Deus às pessoas que iam até ele. E muitos não criam. Um número creram, né? Mas imagine o tanto de pessoas que existiam em Roma, e essa questão do reino ficou limitada aonde Paulo estava, irmão. Aonde Paulo estava, né? E quando as pessoas iam, Paulo aproveitava. Ele aproveitava, né? Não viu ali que nós tínhamos reuniões de manhã à noite,
Começou de manhã, foram até a tarde, até a noite. Quer dizer, Paulo anunciando as coisas concernentes ao reino e também as coisas referentes ao Senhor Jesus. Então ele separou o reino e o Senhor Jesus. Porque claro que ele falava da salvação judicial do Senhor, a obra de Cristo a favor da humanidade, entendeu? A favor do homem, a favor de nós, né? E por outro lado, para que essa obra de Cristo nos gere como filho e nos introduza dentro da realidade para estar na manifestação do reino. É isso que Deus quer. Deus não tem outro alvo, outro propósito, porque Deus precisa de pessoas para isso. Por exemplo, o mundo que há de vir, quando você lê Hebreus 2,5, fala assim: o mundo que há de vir, Deus não vai mais sujeitar a anjos, mas a homens. Isso já é uma profecia lá do Salmo 8. Lá do Salmo 8. Então Deus precisa do mundo, de governantes que governem o mundo que há de vir, juntamente com Cristo no reino milenar. Quando nós vimos Zacarias 14,9. Zacarias 14,9. Está achando Hebreus 2 ali, irmão? Fernando? Não, Salmos 8 está aqui. Hebreus 2,5? Hebreus 2,5. Veja lá, irmão André. Porque não foi os anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos. Não foi mais a anjos. O mundo futuro. Nessa tradução que é atualizada, vai falar assim, ó. O mundo que há de vir, ó. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, a qual estamos falando. Daí ele fala: alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembra, o filho do homem que visites? Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra coroaste, constituíste sobre as obras das tuas mãos, e todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Essa profecia aqui é lá do Salmo 8, referente ao Senhor Jesus. O mundo que há de vir estará esse governo sobre o homem chamado Jesus, e juntamente com aqueles que foram gerados por ele, chamados os vencedores, filho varão, parte forte da mulher. Entendeu, irmãos? Então, não é mais a anjos. Por que quando o Senhor fala assim, não é mais a anjos? Porque o mundo de outrora, antes de esse mundo atual, qual nós vivemos, de Gênesis 1 para cá, que Deus recriou, Gênesis 1, versículo 2 para cá, que no capítulo 1 e o versículo 1, é o mundo de outrora. O mundo onde Lúcifer governava, que daí Deus julgou pela rebelião dele, e o mundo tornou-se sem forma e vazia. Né? E agora Deus recria e cria o homem, para que o homem governe. Para que o homem governe. Então o mundo que há de vir agora, Deus vai entregar nas mãos do homem. Então Deus precisa. E esse homem só é gerado por meio do Evangelho do Reino. Não é pelo meio do Evangelho da Graça, por meio apenas de crer em Jesus Cristo, ter a experiência do novo nascimento. Ele precisa crescer. Ele não pode ter o status somente de filho, mas de a plena filiação, que significa o filho maior de idade, o filho maduro, o filho que cresceu, amadureceu, tornou-se apto pela sua maturidade, pelo seu crescimento, a administrar a herança, como Romanos fala, Gálatas fala, que é o reino milenar. É fácil nós entender, por exemplo, um filho nasce numa família, automaticamente por nascer tem direito à herança, mas ele só pode usufruir da herança depois que ele for maior de idade. Não é? É assim, né? No mesmo princípio, todos nós nascemos de Deus e temos direito a essa herança, mas o problema é que a maior parte de Deus não cresce. 1 Coríntios não fala que é criança? Vocês são tudo crianças carnais. Mas era a igreja, mas eram crianças e eram carnais. Não tinha uma visão do reino. Claro que depois a igreja em Corinto tornou-se o apostolado de Paulo, os irmãos tomaram o caminho, o Senhor removeu certamente muita pedra, arou aquele coração, queimou os espinhos, e aí uma boa terra a semente germinou. Entendeu, irmão? Mas eram crianças, é como Paulo falou aos Hebreus. Pelo tempo decorrido da vossa fé, vocês já deveriam ser mestres, mas ainda há necessidade que alguém vos ensine os princípios dos oráculos de Deus. Leite vos dei de beber, não alimento sólido, porque não podeis suportá-lo, porque sois crianças. Então eram os cristãos? Eram. Mas pelo tempo decorrido da experiência que eles tiveram de crer em Jesus Cristo, nascer de novo, e já eram para agora não, porque eles espalharam o Evangelho, mas estagnaram, entendeu? Então Paulo teve que exortar eles: vocês ainda não estão aptos de comer um alimento sólido. E o alimento sólido está relacionado à palavra do reino. É mais uma palavra, a palavra do reino é mais uma palavra de justiça, a palavra do reino é uma palavra que vem contra tudo
A palavra do reino, irmão, ela vem contra todos os meus ideais. Tem um irmão que diz assim, irmão, é uma palavra boa, mas não dá, não tem jeito. Mas não é, irmão, o Senhor não está pedindo para você abandonar nada. O Senhor está pedindo, apenas pede para nós que o nosso coração se volte a Ele. Humanamente, como ser humano, sempre viveu uma vida normal. O que fizermos tem que fazer de melhor. Onde trabalhamos temos que ser os melhores. Nós temos que... Mas, irmão, não é, a questão é desarraigar o nosso coração. O problema não é no nosso coração. O Senhor Jesus não falou onde está o tesouro do homem, ali está o seu coração? Então é uma questão do coração, né, irmão? E aí é onde nós, às vezes, pecamos contra Deus, porque o nosso coração está arraigado. Nossa esperança em Cristo se limita somente aqui, né? Nós não estamos... A palavra do reino é uma palavra... Não é quanto que eu estou disposto a ganhar, mas quanto eu estou disposto a perder. Mas não é perder minhas coisas. O Senhor não vai me deixar estar com a zero, irmão. O Senhor jamais vai fazer isso. Mas perder, irmão, perder todo aquele meu amor, toda aquela minha... Sabe, aquele... Vivia até então só para isso, buscava a Deus só para isso, vivia só isso, só isso. De repente, eu vejo que existe algo mais. Então eu paro de buscar o que é momentâneo e terreno e passo a buscar o que é celestial, divino, porque eu tenho uma herança incomparável para ser desfrutada do que eu possa ter hoje na terra. O que o Senhor tem preparado para os chamados vencedores, que é esse antegozo no reino milenar, vocês acham em todos esses capítulos aqui, irmão, não é nada comparado ao que nós podemos usufruir hoje. Hoje nós podemos ter o mundo aos nossos pés, mas o mundo inteiro jaz no maligno. Primeiro João 5,19 fala, o mundo inteiro jaz no maligno. Então, embora nós podemos ter o mundo aos nossos pés, mas tudo hoje, irmão, está debaixo da autoridade, domínio e governo de Satanás. Mas quando o Senhor Jesus vier, irmão, além de nós termos porção que podemos administrar juntamente com o Senhor, governar, nós estaremos junto com o Senhor. 1 João 3,2 não fala, assim como o Senhor é, nós o veremos. Seremos e o veremos. Seremos e o veremos. Contemplar a face do Senhor, estar junto com o Senhor, um governo de justiça, um governo, irmão, que não é comparado com o governo que existe hoje na questão da impunidade, da injustiça que existe. Então, irmão, não podemos comparar, né? Então, e nós temos e podemos ganhar essa herança? Podemos. Agora depende exclusivamente de cada um de nós. Quanto nós estamos dispostos realmente a tomar esse caminho, que se chama o caminho do reino. Aí onde o Senhor Jesus falou, e esse caminho, a porta é estreita e apertado. Por quê? Porque não existe lugar, para a minha opinião, para o meu ponto de vista, para a minha vontade, mas eu tenho que negar a mim mesmo, o Senhor Jesus falou em Mateus 16, tomar minha cruz e seguir o Senhor. Não é mais a minha opinião que vai, não é o que eu acho, o que eu penso, mas sim o que Deus quer. Aí, irmão, e é difícil, irmão, porque o que a nossa alma velha caída mais quer é um deleite para o tempo que se chama hoje. Nós somos Tomé e Tomé. Entendeu? Só conseguimos crer se temos uma visão de algo que seja visível e palpável, né? Senhor Jesus. E é pela fé. A fé, como Hebreus fala, substantifica os fatos. É pela fé, mas não é pelo que eu sinto, pelo que eu vejo, pelo que eu penso. É pela fé. Fé não se explica. A fé não se explica, né? Diz que a fé não é para todos também, né? Senhor Jesus. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, irmão? Amém? Queridos irmãos, graças ao Senhor. Entenderam? Amém? Amém. Então é isso, eu só queria ler aqui, as irmãs não tinham visto aqui o versículo aqui bem rapidinho, Mateus 13, vou voltar ali. Quer ver, irmãos? Louvado seja o Senhor. Mateus 13. Mateus 13 e o versículo 18, quer ver, irmãos? E ao 23. Quer ver? Aqui está a explicação da parábola da semente.
Mas essa palavra aqui, de 18 para frente até o 23, Jesus está falando exclusivamente para os discípulos. Só para os discípulos, não para as multidões. Aqui no versículo 10, eu vou só ler um pouquinho aqui para os irmãos verem, ó. Falou assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que ele fala por parábolas? Quer dizer, ele falava para as multidões, né? E o que respondeu? O que o Senhor Jesus respondeu? Porque a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Ele fala assim, ó, Senhor Jesus, no versículo 15 ele diz assim: porque o coração deste povo está endurecido e de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejo com os olhos ou que eu ouço com os ouvidos e entendo com o coração e se convertem e sejam por mim curados. Então o povo estava com o coração endurecido. Então o Senhor pôs os discípulos à parte, e aí o Senhor passa no versículo 18 a explicar a parábola da semente. Primeira explicação, ó. No versículo 18 ele fala assim: atendei vós, pois, para a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, ó, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Essa é a primeira parábola que o Senhor falou aqui, à beira do caminho, para as pessoas. Então a beira do caminho é o chão duro, o chão pisado, entendeu? Então a semente é colocada ali, mas ela não germina. O maligno vem e arrebata. Quer dizer, você recebe a semente da palavra, a semente do reino, que é a palavra, mas o maligno vem, saca. É o chão duro, está endurecido, ela não pode enraizar, né? Entendeu? E depois o Senhor falou assim, ó: e o que foi semeado em solo rochoso é este que ouve a palavra de Deus, ó. Ele ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia, perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. E não é assim, é na experiência, não é assim? Uma falsa conversão. Não, é uma conversão verdadeira, porque não existe, ou você é convertido ou não é. Não existe meio termo. A pessoa nasceu ou não nasceu, né? Mas quando se ouve a palavra, aqui ele está explicando a parábola do reino. Palavra do reino. Então, quando ele fala a palavra, que eles ouvem a palavra, é a palavra do reino. Então, ele recebe de bom grado. Isso sim, eu já vi, mano. Meu Deus, esse dia eu estava contando, perdi as contas, mais de 1000 pessoas. Entendeu? Aqui, mas de repente, irmão, quando você fala que você tem que tomar uma coisa assim mesmo, e o caminho, isso não é para mim, ó. Entendeu? Mas amém, Jesus é o Senhor. Eu mesmo, quantas vezes quis correr, irmão, mas quanto mais eu quero correr, parece que mais o Senhor. Amém. Né? Amém. Paulo fala que nós somos prisioneiros de Cristo, né? E nós só vamos saber que estamos presos em Jesus se nós tentarmos fugir. Se nós tivermos uma experiência, literalmente, querer abandonar o Senhor, aí nós vamos ver quão presos nós estamos. Amém. E é verdade, não falo isso não de uma maneira doutrinária, por experiência própria, porque os escândalos, a perseguição, a tribulação, às vezes é tão severa que eu já quis abandonar tudo. E quanto mais eu quis, mais eu sinto que estou preso. É uma experiência, entendeu? Poxa, Senhor, não tem jeito, eu estou na cadeia, estou preso. Senhor Jesus, né? Então, então fala, quando você ouve essa palavra, ela é de pouca duração, pouco tempo. Recebeu umas, tribulação, angústia, perseguição, muitas coisas que sobrevêm, nós acabamos desistindo, né? E depois o Senhor falou assim, a terceira, que é entre os espinhos, e essa que de pouca duração é entre as rochas, entre as pedras. É a segunda parábola que o Senhor falou em solo rochoso.